Boa noite. Boa noite. Al Capone. O tempo é agora. Isso. Há muitos anos, Al Capone controlava virtualmente Chicago. Capone não era famoso por nenhum ato heróico. Ele era notório por empastar a cidade, com tudo relativo a contrabando, bebida, prostituição e assassinatos. Capone tinha um advogado apelidado de Wesley Ed. Era o seu advogado por um excelente motivo. Ed era muito bom. Sua habilidade, manobrando no cipoal legal, manteve Al Capone fora da prisão por muito tempo. Capone lhe pagava muito bem. Ed também tinha vantagens especiais. Por exemplo, ele e a família moravam em uma mansão quase do tamanho de um quarteirão, protegida com todas as conveniências possíveis. Ed vivia a vida da alta roda de Chicago, mostrando pouca preocupação com as atrocidades que ocorriam à sua volta. No entanto, ele tinha um filho que amava afetuosamente. Ed cuidava que seu jovem filho tivesse o melhor de tudo. Preço não era objeção. E, apesar do seu envolvimento com o crime organizado, Ed tentou lhe ensinar o que era certo e o que era errado. Ed queria que seu filho se tornasse um homem melhor que ele. Mesmo assim, com toda a sua riqueza e influência, havia duas coisas que ele não podia dar ao filho. Ele não podia transmitir-lhe um nome bom ou um bom exemplo. Um dia, Ed chegou a uma decisão difícil: corrigir as injustiças de que tinha participado com Al Capone. Ele decidiu que iria às autoridades e contaria a verdade sobre Al Capone, limpando seu nome manchado e oferecendo ao filho alguma semelhança de integridade. Para fazer isto, ele teria que testemunhar contra a quadrilha e sabia que o preço seria muito alto. Ainda assim, ele testemunhou. Em um ano, a vida de Ed terminou em um tiroteio em uma rua de Chicago. Mas aos olhos dele, ele tinha dado ao filho o maior presente que poderia oferecer, o maior preço que poderia pagar. A polícia reconheceu em seus bolsos um rosário, um crucifixo, uma medalha religiosa e um poema recortado de uma revista que diz assim: o relógio de minha vida recebe corda apenas uma vez, e nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros pararão. Se mais cedo ou mais tarde. O que tiver que fazer certo ou se arrepender, que seja hoje ou agora. Dinheiro nenhum, se não for ganho de forma honesta, vale a pena. Agora é o único tempo que você possui. Viva, ame e trabalhe com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo ou em bens materiais, pois o relógio pode parar a qualquer momento e agora deixará de existir. Boa semana. Obrigado. Interessante, né? Chama o Raul Seixas aí para o Al Capone aí. Bom que Al Capone é antigo e está falando que ele controlava tudo virtualmente aí. Virtualmente é recente demais, é bem depois de Al Capone aí. Não, mas lá na Itália também era. Sei lá. Não. Você, Zé Walter? Qual que é a pauta sua aí? Aposentadoria. Opa. Edvar. Pode falar, Edvar. Sobre a raiz. Raiz. Mais alguma, Franciano? Simples Nacional. Atende, Geraldo. Olha lá, o Josino, né? Construção, a minha casa, a minha vida. Mais alguma? Jusseg.
A mulher é viúva, tem pensão do marido. Pensão é de empresa privada, certo? Do INSS. Ela trabalha no Estado. Ela está com seus 68 anos. O Estado quer que ela aposenta. Ela está com medo de aposentar e perder uma das aposentadorias. Correto? Não, porque na realidade é o seguinte, ela é viúva e recebe a pensão do marido. Exato. Correto. Isso é seguro, é direito adquirido, tranquilo. E ela trabalha e tem idade para aposentar ou vai aposentar por tempo de serviço? Não, eu tenho idade, 68 anos. Ah, tá. E tem, eu acho que uns 30, é merendeira da Secretaria da Fazenda, Tá. da Educação. E aí eu ainda vou fazer mais uma pergunta. Tem uma filha que está com um problema e ela não tem condições de trabalhar. Tem um amigo meu que está querendo registrar, porque ela é afiliada, registrá-la na empresa dele, para ver se depois ela consegue uma aposentadoria. Eu gostaria que, se alguém teve uma situação desta, possa falar como é, o que deve se fazer. Mas hoje ela já é especial, né? A filha dela já é especial. Ela não tem condições de nada, está definhando. É especial, mas não pode. Loas dá o quê? Na realidade é isso. Como ninguém vai empregar, dependendo da deficiência, dependendo da especialidade, como ela é especial, da deficiência que ela tem. E ele vai empregar porque é afilhado dele. Pois é, mas ela tem condições de prestar algum tipo de serviço? Não sei. Porque o deficiente hoje, ele tem uma pensão. Ele tem uma pensão. Desde que ele prove que ele é especial, tem a deficiência, ele tem uma pensão. O INSS dá uma pensão para ele, só que é de um salário mínimo. Agora, eu não sei se nesse caso aí, ela tem que provar que a renda per capita da família, aí ela não teria condições, porque a família deve receber... por exemplo, ela tem que provar que a família toda, dependendo, é 1/4 do salário mínimo. A renda da família... Ela não prova. Vai ser mais, né? O problema é esse. E com um detalhe. Ela se tornou deficiente devido a problemas que foi causando nela, depressão e tudo. Ela ficou depressiva, foi definhando. E está com problema. Pois não, doutor? Pode. O Geraldo pediu ali. Quer falar, Geraldo? Depois o Ronan fala aqui. Não, só colocando o ASO. Ela não vai conseguir o ASO. Se não conseguir o ASO, não pode fazer o registro. Não, você fica falando ASO, o povo eu acho difícil. Fala ASO logo, rapaz. ASO. Deixa o Ronan comentar aqui. Zé Walter, é o seguinte, dois casos. Primeiro, respondendo a você, esse registro dessa empregada com a pretensa aposentadoria já inicia com fraude, porque você mesmo disse que ela é uma pessoa inapta ao trabalho, certo? Este empregador estaria incorrendo em uma fraude penal, podendo receber as condenações previstas em lei, certo? Segundo, ela não iria também conseguir se aposentar porque terá que submeter uma perícia. E, naturalmente, essa perícia iria constatar que já é uma doença pré-existente, ou uma dependência, ou uma inabilidade pré-existente. Então, não vai aposentar, certo? LOAS, você falou em LOAS. LOAS é o seguinte, LOAS é para o mendigo que está lá, perdão da palavra, é para aquela pessoa que não tem eira nem beira, certo? Não vive com parente, vive sozinho, não tem ninguém na vida, só tem o céu e a terra, só e nada mais. E acima da idade, parece que é 60 anos. 65. A mulher 60. Por aí. Aí recebe-se o LOAS. Se ele viver com o pai e a mãe, nada. Não pode ter bens nenhum em nome dele, certo? Se eu conheço um caso em que uma pessoa dessa, um inabilitado, ele vivia com o irmão também ali, fraco, mas o irmão dava a sustentação necessária para ele. Depois,
pelo destino, ele foi viver em um ambiente fora familiar, recebendo cuidado. Aí ele conseguiu LOA, que foram fazer uma perícia, foram lá no local onde ele vivia, certo? E descobriu que ele vivia por ali, não era com parente, embora os parentes tinham colocado lá para que ele tivesse o melhor cuidado. Ele conseguiu o LOAS, certo? Qual foi a outra pergunta que você falou? Sobre a aposentadoria. Dessa senhora aí. O Estado quer que ela aposenta, né? Porque ela já tem idade para isso. Aí é o seguinte, o Estado ele tem as suas normas, que ela já tem idade, ele pode forçar essa aposentadoria. E ela perder essa pensão que ela já recebe, essa é uma pensão já sacramentada, ela não vai perder. Certo? Microfone para ele, né? Passa o Isso microfone. aí. Quem é o Weiner? Vander. Eu gosto de chamar de Weiner, não sei porquê. Aqui tem um colega nosso que chama Rainer. Aí, ó. Lá atrás. Bem, é o seguinte, eu quer pegar um gancho aí. Contribuinte individual, especial ou facultativo. Quando ele deixa de pagar a contribuição dele no dia correto, fiquei sabendo na época que se ele atrasar e ele recolher depois, essa contribuição não vai ser jogado como tempo para a aposentadoria dele. Esses meses que é recolhido atrasado é descartado lá no tempo de contribuição. E aí? Mas nesse caso aí, eu desconheço, porque ele pagar atrasado, a legislação permite que ele atrase. No dia ele não tinha dinheiro, ele pode pagar com atraso. Eu não desconheço. Deixa o Geraldo comentar aí. Às vezes o Geraldo tem um subsídio melhor. É facultativo? Facultativo, se tiver mais de 6 meses de atraso, não pode recolher, que ele não tem valor. O facultativo, mas ele é contribuinte individual facultativo. Qual que é o código que ele recolhe? Facultativo. Facultativo, tiver mais de 6 meses atrasado, ele perdeu o vínculo. Perdeu o vínculo, né? E aquelas para trás não pode recolher. Tá? Então é isso, tem que ficar... Espera aí só um pouquinho, Edvard. Deixa o meu microfone para ele completar lá. Não, eu sei que quando está atrasado mais de 6 meses, tem que pedir autorização para recolher. Eu estou falando mensal, por exemplo, esse mês vai vencer dia 16, parece. Se a pessoa não recolher e ela recolher dia 17, vai contar esse período para a aposentadoria dele esse mês? Pelo que o Geraldo falou, ele tem que ser 6 meses. Quer dizer que ele, dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses, não pode inteirar 6 meses. Eu falo, vou passar para o colega Edvard aqui. Eu desconhecia, mas nesse caso é só o facultativo, né, Geraldo? Aproveitando o gancho aí sobre a aposentadoria. Espera aí, passa lá, só para isso. Só para complementar. Tem que fazer uma análise também, porque vamos supor que, um exemplo, a pessoa trabalha, aí ele vai começar a recolher como contribuinte normal, não facultativo. Se ele pagar uma contribuição, aí ele pode atrasar várias, que ele depois pode recolher aquilo. Mas se ele não recolher, ele era empregado, aí vai recolher como contribuinte. Ele só tem direito de pagar atrasadas se ele tiver pago pelo menos uma no contribuição prazo. Individual. Tá. E o facultativo é isso aí, 6 meses para trás, passou de 6 meses, ele perde. Fala aí, Edvard. Aproveitando o gancho aí, em relação a mim mesmo. Eu tenho 32 anos de contribuição, certo? Eu tenho 56 anos de idade. E eu tenho um período de transição, quando eu era empregado, e quando eu comprei o escritório, eu fiquei um tempo sem recolher. Gostaria de saber se esse período que eu fiquei sem recolher, eu tenho que comprovar que eu era contador, que eu tinha pagava o CRC, pagava o ISSQN, tenho
sindicato, queria saber se tem como eu provar isso para o INSS, eu recolher esse período para complementar essa aposentadoria minha. Com a reforma da Previdência, eu estou por fora, mas antes da reforma da Previdência, você poderia entrar com um requerimento, junto eles lá, pleiteando o recolhimento desse período, e eles concediam, só que um juro capitalista, um juro mais alto. Mas eles permitiam. Agora, com a reforma da Previdência, eu não estou sabendo, não. Quem sabe? Você sabe, Ana? Fala aí. Como você disse que é uma causa própria, então vou responder você também com uma causa própria, certo? Esse foi o meu caso da Previdência. Eu tinha documentação municipal comprobatória, tinha contrato de prestação de serviço todo retroativo, e eram 6 anos. Eu queria aproveitar esses 6 anos, certo? Estive na Previdência, me mostraram as instruções, as normas, só que eu não tenho ela mais em mente, que eu não poderia fazer aquilo. Eu só poderia fazer por um ego só, de dizer que eu fui honesto daquela época e paguei. Mas não iria servir para a minha aposentadoria. E não aproveitei isso, certo? Então é guardar mais 4 anos. Só 4? Acho que essa reforma aí, acho que você vai ter entrar. Eu posso entrar. Mais um punhado aí, parece. Eu consultei um advogado e falou que quando eu tiver 61 anos, eu posso aposentar. Deixa o Alhão. Com essa nova lei. Passa para o Alhão aí, vamos ver. Bom, eu vou falar só o que causa própria, o que aconteceu comigo. Quando eu fui dar entrada no processo, eu deixei que eu fiquei uns 2 anos sem contribuir. Saí empregado, fiquei desempregado, fiquei trabalhando como autônomo, fiquei uns 2 anos sem contribuir. Isso aproxima mais esse microfone da sua boca. Aí, quando eu fui dar entrada no meu processo, eu deixei passar uns 2 anos para frente, computando para chegar ao tempo de 35 anos de contribuição. Aí, quando eu dei entrada, foram analisar, já tinha passado-se 2 anos. Então, o tempo que eu fiquei sem contribuir foi computado como contribuição normal. Porque naquela época também era considerado quem estivesse desempregado, mas que desse entrada no Cine, procura de emprego, assim, era computado como um tempo de serviço de contribuição. E certo, quando eu dei entrada, já tinha se passado 2 anos. 2 anos. Mas para você foi ótimo, né? Porque na realidade é difícil ganhar, ser agraciado dessa forma aí, né? Na realidade, acho que você contou com você. Peraí, quer falar aí, Michel? É estranho falar que mais 2 anos, porque quando a pessoa tem mais de 10 anos de contribuição, ele para de trabalhar e para de contribuir. 1 ano ele é contribuinte assegurado. Aí, se ele ficar, se ele deu entrada no seguro, no Cine, lá, aí ele dobra, vai para 24 meses. Então, até 24 meses, no caso dele que ele deu entrada no Cine, ele era contribuinte assegurado. Tá? Agora, mais 2 anos já extrapolou, né? Posso falar aqui? Deixa o Ronan comentar aqui. Colega, está aqui, ó. Não sei, vamos ver aqui, isso é comentário. O especialista em direito previdenciário, Aitbar, não sei de quê, advogado, explica que trabalhadores autônomos de categoria específica com órgão de classe, como médico e advogado, naturalmente contador, podem efetuar o pagamento retroativo, desde que sejam filiados à Previdência Social e tenha pelo menos uma contribuição paga em dia. Para garantir que o recolhimento retroativo entre para o tempo de aposentadoria, é fundamental abrir um processo administrativo no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para reconhecer o período e só em seguida fazer o pagamento, afirma. Aí, tá vendo? Eles não aceitaram os seus 6 anos, ó. Tá dentro disso aí, ó. Está dentro disso aí, por isso que eu estou falando. Não, é porque ele não fez um pagamento. É o que eu acabei de falar aqui agora. Se ele tivesse feito um pagamento contra o contribuinte individual, aí sim ele poderia retroagir. É o que eu acabei de falar. Então ele não fez. Se ele tivesse feito é o caso aí que estava. Eu posso ler para você ver. Ele fez uma contribuição, pagou a contribuição em dia, aí ele pegou o vínculo. Aí ele deixou aquele. Ele pode voltar e recolher. Só o facultativo não pode. É o que o Ronan leu. Pois é, eu era contribuinte, normal.
Deixei de contribuir, parei de contribuir. Eu posso entrar com... Você contribui individual, você está falando? Você era empregado, ou não era empregado. Pagou contribui individual. Aí você pegou o vínculo. Tá, aí está no caso de empregado. Não, pode ser... vamos esquecer empregado, então. Você pagou Paguei. Você cadastrou, fez um pagamento... Não, vamos ver para explicar melhor. Eu paguei 10 anos de contribuição individual. Parei de pagar. Aí, eu parei 4 anos. Vamos supor que eu parei 4 anos. Aí eu entro com um pedido, um processo administrativo junto à Previdência, ele me autoriza eu recolher, porém com juros moratórios mais altos, e eu recupero o tempo que eu perdi e conta o tempo de serviço. Sim, porque você tinha pelo menos um pagamento em dia. À medida que você faz um pagamento em dia, aí você vinculou a Previdência, você está cadastrado. Porque aquele cadastro, a gente fala que lá não é cadastro, não, você deu as informações. O seu cadastro só concretiza quando você paga uma contribuição em dia. Sim, sim. Aí você pagou, aí você deixou os atrasados. É direito seu. É direito, sim, você retroagir e pagar aquilo ali. Mas eu tive conhecimento de casos assim, ó. O cara se inscreveu, que era... Como é que chamava o númerozinho lá do carnezinho, né? O NIS, né? Então, o cara escreveu naquilo e não pagou. Aí ele entrou com um processo administrativo requerendo o pagamento desde o tempo que ele se inscreveu no CNIS, lá no NIS, NIT. Ele requereu e ganhou. A Previdência concedeu. Pelo menos antes? Não contribuiu nenhuma. E a Previdência concedeu para ele. Porque ele tinha prova que ele se inscreveu antes. Então, ele tinha um número. Então, para todos os efeitos, a Previdência considerou aquele número na data. Tipo assim, ele não poderia escrever hoje e recolher retroativo. Mas ele tinha a data anterior, uma inscrição anterior, então, como ele era inscrito. Então, ele requereu, parece que ainda foi mais de 8 anos. Está contra a legislação, que a legislação ela é específica. Ela fala que você é cadastrado quando você paga pelo menos uma parcela em dia. Aí né? você é cadastrado. Eu concordo com você também. Né? Peraí. A sequência aí. Então, o que eu não entendi, o Rona falando ali, eu posso pagar esse retroativo, então? Pelo comentário dele aqui, sim. Eu tenho 17 anos que eu contribuí com o teto máximo. Certo? Aí, esse bem para trás aí, eu posso recolher com salário, porque bem para trás, eu posso recolher com salário e aproveitar, compensa eu gastar esse dinheiro aí. É um processo administrativo, mas só depois que o INSS aprovar. Só depois que você entrar com o processo administrativo e o INSS autorizar. É isso mesmo que eu vou fazer. Pode fazer. Você não vai perder nada em fazer o processo. Deixa o Ivandro comentar aqui. O dia que o Dijovino esteve aqui, esse caso ele afirmou um fato. Ele tem 17 anos no teto. E ele quer contribuir sob 18, 19, 20, 21 anos anteriores. Ele vai contribuir sobre o salário atual com juro e multa. Não. 1.045 por salário mínimo. Conforme você é teto, vai 6.101 com juros e multa lá daquele período. Não, Ivandro, é o seguinte. Afirmou aqui. Pois é, mas é o seguinte. Ele vai ver o salário que ele contribuía na época. Não importa. Quando ele parou, né? Não. Na época ele contribuía com um salário mínimo. Um salário mínimo e ele criou um vínculo teto, não precisa ser 17 não, basta ser 5 anos. Você tem 5 anos de teto. Você quer contribuir passado? É com o teto de hoje e com juro e multa do passado. Eu não vou... O Jovino afirmou isso aqui, ó. Se vocês pegarem a gravação dele, tem essa afirmação aí. Olha. Não entra para cálculo, não. Espera aí, fala no microfone aí. E não entra para cálculo, só entra para contagem de tempo. Se for depois de 94, entra no cálculo. Esse que é atrasado não entra para cálculo. Mas se só for... entra para pagar. Se for de 94, entra no cálculo, porque a lei fala que é contribuição de 94 para cá, ué. Vamos lá no Vanildo lá.
Não sei se eu acertei o nome dele hoje, acho que eu acertei. O colega falou que realmente procede da apresentação lá do Dr. Jovini. Né? Jovini. Até ele falou que antes de fazer com isso, ele pega uma autorização da pessoa, que uma vez que você dá entrada na Previdência, você está reconhecendo aquela dívida, e às vezes é um valor enorme, a pessoa pensa que é pouquinho. Aí quando chega lá o cálculo, falou que muitos clientes se surpreendem com o valor, falou, não, peraí, eu pensei que não era isso tudo aqui não, 100 mil, 60 mil, 50 mil, é realmente o que ele falou. E a dívida fica confessada. Eu já tive casos, por exemplo, contando história, né? Eu já tive casos, isso mas faz tempo, muito tempo eu não mexo com isso, de sócio, só pelo fato dele ser sócio, a gente ia lá na Previdência, a própria funcionária da Previdência, muito tempo que orientou isso, falou, ó, tá, você nunca, não pagava, né? Não. Mas você era sócio de empresa? Sim, então você é contribuinte obrigatório. Basta você retransmitir todas as CFIP, pagar o que tiver de multa e recolher. Você vai ter direito à contagem de todo esse período para fins de aposentadoria. Isso muito tempo atrás. Não sei se isso ainda procede hoje em dia, se conseguir. Muitas pessoas a gente conseguiu aposentar fazendo isso. Antes da reforma, sim. Agora, porque inclusive eu tive um caso de cliente meu que eu até desconfiei. Porque, na realidade, no contrato, esse sócio era só sócio cotista. Ele entrou com um processo junto ao INSS para recolher, não recolheu sobre o teto, mas recolheu sobre um valor até bom, porque a aposentadoria dele acabou sendo uma aposentadoria boa, certo? E ele conseguiu, um advogado entrou com um processo administrativo lá, que ele era sócio da empresa, levou os contratos sociais, todos, e ele era sócio cotista. O sócio cotista, na época, não precisava contribuir, certo? E ele conseguiu ainda provar que, em virtude do contrato, lá ele trabalhava. Se ele provou que ele trabalhava, o INSS deu o deferimento para ele recolher e aposentou. Do colega, eu concordo, ele falou que quem é facultativo, ele tem que filiar-se e pagar em dia. A partir dali começa a contar. Agora, quem é contribuinte individual, ele é contribuinte obrigatório. A partir do momento que ele passa a ser contribuinte obrigatório, ele não tem que não começa a contar o pagamento, e sim o fato dele ser obrigatório ou não. A partir desse momento. Vou passar. Tá, ele falou contribuinte. Vai olhar ele para o Geraldo só contestar. Né? Aposentadoria rendeu, hein, rapaz? Eu posso até concordar com o colega ali, mas na legislação está bem claro. Se ele não tiver um pagamento, ele é obrigado a pagar, porque ele era contribuinte obrigatório. Mas se ele vai pagar como contribuinte individual, se ele não tiver um pagamento anterior àquele pagamento, ele vai pagar, talvez pode pagar com exigência, mas ele não serve pela legislação, ele não é contado. Tá? Ele não é contado, está na legislação. Concordo com o Geraldo, é isso mesmo. Pois é, mas eu já li isso aí, eu tive essa situação, a pessoa queria pagar e queria retroagir. Eu achei na legislação, provei para ele que ele não tinha condições de ele pagar atrasado. Ele só poderia pagar atrasado se ele tivesse pago uma contribuição em dia, aí daquela contribuição para cá, porque ela é advogada. Ela é advogada. Só que ela não se inscreveu. O que eu escrevi não é ir lá fazer a inscrição, não. Escrever é fazer a inscrição e pagar a primeira contribuição. Quando ele paga a primeira contribuição, ele é cadastrado. Deixa eu... Mais algum questionamento a respeito disso aí? Não, né? Dentro dessa aposentadoria, negócio de pensão também, eu fui consultado por uma mãe que perdeu a filha e a filha era provedora do lar. Porém, a mãe tem uma aposentadoria menor do que a da filha. Então, ela questionou, como ela é já bem de idade, se ela teria direito à pensão da filha. Alguém sabe, Ronan? Tá, pela lógica do direito, eu nunca vi um caso desse em que os pais ali, por maior que seja a sua necessidade, a sua situação, venha a receber a aposentadoria do filho de rendimento.
Eu acho difícil isso acontecer. Sabe? Dentro da Previdência Privada eu não sei, mas dentro da Polícia Militar, eu conheço vários sargentos, tenentes que morreram e deixaram a pensão para a mãe. Agora, deixa o Geraldo comentar lá para mim, Maurinho. Vai não? Você falou não pode acumular. Pesquisou aí, Fábio? Deixa o Vanildo falar ali. No site da Previdência aqui, o que diz? Ó, tipos de filiação. Aí fala aqui o que é. De acordo com a legislação, filiação é o vínculo jurídico que se estabelece entre a Previdência Social e as pessoas que fazem contribuições a ela, podendo se dar de forma obrigatória ou facultativa. Uma vez criado este vínculo jurídico, os cidadãos passam a ter direitos em forma de benefícios e serviços e obrigações, pagamentos. Qual a diferença? O ato da filiação para os segurados obrigatórios ocorrerá de forma automática a partir do exercício da atividade remunerada. Para segurados facultativos, a partir da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Então, facultativo. É da pensão aí, Fábio? Bem, a emenda constitucional 103, saiu no final do ano passado, 2019, ela trouxe umas alterações para a pensão por morte, né? Então, lá no artigo 24, ele dá as situações, no caput do 24 fala, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte, deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social. E aí ele cita as situações, e no parágrafo 2º ele fala, no caso de acumulação, em algumas situações, por exemplo, o caso colocado pelo Zé Walter, você tem uma pensão por morte e vai aposentar. Então, ele pega o segundo benefício, 60% do valor que exceder de um salário, 40% do valor que exceder de 2 salários, ou seja, ele tem um escalonamento aqui, que o segundo benefício, no caso, ela tem a pensão por morte, vai ter a aposentadoria. Ele vai ficar bem pequeno, né? Então, como a emenda complementar 103 ela entrou em vigor para algumas situações, e neste caso eu acho que já entrou em vigor em janeiro de 2020, eu acho que ela tem que estudar isso aqui melhor para saber a viabilidade dela aposentar. Entendeu? Porque, pelo que dá para entender aqui, eu acho que ela vai aposentar e vai ficar com a pensão e com uma pequena parte da aposentadoria. Mas é bom analisar direitinho esse artigo 24. Por isso que eu falo. Antes da reforma da Previdência, era líquido e certo. Por exemplo, eu tinha uma pensão, direito adquirido. Me aposentei pelos meus trabalhos, eu acumularia 2 benefícios. Isso. Nada me tirava. Agora, justamente, a reforma da Previdência veio já diminuindo a segunda, ou não sei como é que o que poderia acontecer assim, eu casei, uma mulher casou, o marido morreu, ela recebeu uma pensão. Ela casou de novo, o outro marido morreu, ela teria que escolher uma das duas. Aí essa mulher mata marido demais. Ele estava perguntando o valor? Está aqui, ó. No cálculo do pagamento das contribuições retroativas, podem ter multas de até 50% e juros de até 20%, a depender da solicitação e análise. O valor deverá ser calculado por meio da média das 80% das maiores contribuições do segurado, já corrigidas desde julho de 1994 até o mês anterior do requerimento. Então, não compensa você pagar. O valor é alto demais da conta. E a multa maior tá? ainda. Pois é, então o valor da média das 80 maiores contribuições não dá, ué. Agora, dentro dessa emenda aí, Fábio, pode, do caso que eu fui consultado a respeito. Quer dizer, vamos supor, a senhora tem 75 anos, ela tem uma aposentadoria pelo trabalho, tudo que ela teve, ela aposentou. E como a filha era a maior provedora do lar, era só as duas, e a filha faleceu. Então, ela me questionou se ela teria direito de receber essa pensão da filha. Mas o Ronan já falou aqui. Mas eu falo assim, no meio autarquia mista aí, que são das polícias, eu já faço declaração de várias mães que recebem pensão de filhos, soldado, tenente, coronel, tudo que morreram e deixou a pensão para a mãe.
Nesse caso aí que eu gostaria. Bem, o que está em vigor ainda é o artigo 74 da 8.213 de 91, que fala o que é pensão por morte. Lá no 74 ele fala: a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data, aí vem, do óbito, tal. Então, se ele fizer parte do conjunto dos dependentes do falecido... Inclusive ela tem a ordem judicial do como juiz, dependente da filha. Como dependente da filha. Então é só a filha requerer. declara ela como dependente. Então ela pode requerer, sim. Pode, né? A 8.213, artigo... 74, aí você tem que dar uma olhada no 74, no 124... Mas a reforma tributária não alterou essa lei, não? Isso é para conferir, você dá uma olhada no 24, que ele vai dizer o seguinte: ela vai ficar com o melhor benefício e o outro ele vai ratear aqui. Provavelmente. Vai ficar uns 60% a menos, negócio assim. Tem lá no artigo 24. Alguém quer palpitar aí? Deixa o Vander palpitar lá. Eu não quero palpitar sobre a aposentadoria. Mas quer outra pergunta? Não, eu quero voltar lá no INSS de novo. O colega ali acabou de ler ali sobre o contribuinte facultativo. Pelo que eu entendi, ele leu ali que o contribuinte facultativo tem que pagar as contribuições em dia, sem atraso. Não foi isso que você leu aí? O que eu li quando ocorre a filiação, ou seja, a partir de quando você é filiado à Previdência. No caso do facultativo, é quando ele faz o cadastro dele lá, a inscrição, o númerozinho, e paga a primeira contribuição em dia. Falou ali, obrigado. Ok. Vamos aqui então com o Edvard aqui, falar do RAIS. Com relação a RAIS, esse ano continua a mesma coisa, né? Então vamos fazer normal, né? Então a partir do próximo ano para social, não vamos precisar de fazer a mais. As empresas do grupo 1, que estava fazendo o E-Social já desde janeiro do ano passado, ela pode usar o E-Social e não precisar de apresentar a RAIS, certo? Agora as empresas, principalmente as empresas do Simples, grupo 2 também? 1 e 2. As empresas enquadradas no Simples, que é o grupo 3, essa começou posteriormente a janeiro a fazer informação. Então ela vai ter que esquecer o E-Social e fazer o RAIS. Mas não está disponível ainda, né? Porém, me parece que saiu uma portaria dizendo que por problema no E-Social eles iam notificar algumas empresas que, mesmo sendo social, terão que fazer a RAIS. Eu recomendo todo mundo fazer, porque... Então, aí, outra coisa. Então, a DIRF também é a mesma coisa? A partir do próximo ano, eu acho que não precisa apresentar isso mais, né? Enquanto a REINF não estiver funcionando direitinho, a DIRF vai ter que fazer, né? Parece que a Irani comentou alguma coisa lá. É para o Vanildo. A obrigatoriedade não acaba não, só aumenta. Cada dia que... Igual o colega falou sobre igual CAGED, disse que a partir de janeiro, quem estava no primeiro e segundo grupo não precisava, mas se você entrar lá no portal do CAGED, tem uma noticiazinha lá dizendo que se o KNAI estiver naquela relação lá, não acho que nem KNAI, é raiz do CNPJ, mesmo que você esteja no grupo 1 ou grupo 2, eles estão pedindo para você enviar o CAGED normalmente lá pelo site. A RAIS provavelmente, eu acho que vai ser esse mesmo quesito aí. Bom dar uma olhada, não confiar porque você está no grupo 1 ou grupo 2, não vai ser obrigado a fazer RAIS. É melhor mandar no site e consulte isso, não tem alguma notícia, alguma novidade. Bem lembrado, né? Ele perguntou sobre DIRF. Isso aí vai ser a última coisa a entrar nesse projeto de E-Social ou FDR-Info, porque isso aí é muito detalhe na DIRF. É muita coisa, vai ser a última coisa a entrar ali. Como diz o outro, estão querendo tirar a DIRF, mas criaram o DCTF Web, REINF. É dureza. Para download não está disponível ainda, né? A RAIS que eu tentei hoje não consegui. Alguém já baixou a RAIS aí? Não, né? Acredito. Pois é, agora é 3/3. Aí a gente tem que entregar até 31/3.
Aí é apertado para nós, né? Porque eu gosto de aproveitar esse feriado, igual o carnaval, todo dia, que não tem você nada pra fazer, né? Você é um contador em exceção, porque a maioria dos contadores gosta de emoção, gosta de apresentar tudo na última hora. Eu deixo tudo pronto, porque aí igual carnaval, né? Aí o povo está, como diz, já sabe que o contador gosta de última hora, então vamos deixar para mais tarde. Né? Tá certo. Mas então é a segunda, a partir de 3/3, né? 3/3, não. Vamos ali no Franciano ali, falar do complicado. É o seguinte, Eli. Eu tive vários casos de empresa exclusa do Simples Nacional, por exemplo, prefeitura falando que tinha débito, tinha pendência e não tinha. Aí eu fui lá, não tem, provei, enquadrou. Teve outros aqui, falou que tinha débito, pagou, entendeu? E está lá desenquadrado pela prefeitura de Goiânia. Você vai entrar no site da prefeitura de Goiânia para ver lá a questão do Simples Nacional e fica processando, não. E não te fala nada. Aí eu falo assim, o Simples Nacional desse ano foi cruel com nós, né? Ninguém falou nada, todo mundo assumiu caladinho, né? A Receita ficou uma semana fora do ar e não prorrogou prazo. Eu acho que ninguém da nossa classe pediu, né? Infelizmente eu não vi, não. Inclusive, dentro do grupo aí de WhatsApp, uma menina lá, parece, ou foi um contador, dizendo que a empresa dela nem cadastrada no Estado não era. E foi desenquadrado do Simples pelo Estado. Não tem critério para trabalhar, né? Aí até os caras comentaram, eu nunca vi isso. Quer dizer, esquisito, né? A não ser que ela teve uma multa formal aí, né? O Simples ficou aquela coisa sem lógica, né? Não tem critério. O Simples, na verdade, ficou complicado, né? Virou um embrólio, né? Passou da hora de mexer. Mas você não sentiu que esse ano parece que teve menos complicação do que os anos anteriores? De jeito nenhum. Parece que teve, não sei. O Edvardo quer falar aí? Pois eu não vi nenhuma manifestação da FENACON, de nenhum órgão, não. Quando é desenquadrado pela prefeitura, você tem que pagar e tem que ir lá na seção do Simples Nacional para dar baixa. Se você não fizer isso, a prefeitura não faz. Mas quando você não deve, ele está alegando isso, que não tem débito. Pois não deve, então ele tem que ir lá comprovar, né? Ele tem que provar que não deve. Tem que ser ano de 31. Se você não fizer isso, desenquadra. Aí você tem que entrar com processo administrativo lá na Receita Federal para você conseguir permanecer no Simples Nacional. Que eu já vi muita gente diz que foi desenquadrado por as taxinhas de guia lá, R$5, R$3. Teve um caso o ano passado que aconteceu comigo, a empresa não foi desenquadrada. Quando eu chego no começo do ano, eu tiro o relatório de todas as empresas, né? Eu tiro e guardo. Correto. Aí quando eu vi, eu fui olhar, tá normal, tá desenquadrada. Certo? Por causa de débito. Né? Mas não estava. Não existia débito. Não existia. Aí eu tinha que entrar com processo administrativo e tudo mais. Isso até hoje não foi julgado. Eu vou lá direto e não foi. E você está conseguindo recolher no Simples? Não. Na época eu recolhi pelo código da entrada. Agora, depois eles enquadraram de novo em 2019. Em 2019 foi enquadrado novamente. Mas em 2018 ele ficou desenquadrado. E você recolheu o imposto sem ser Simples? Não, eu recolhi pelo Simples. Pelo Simples? Pelo Simples. Porque dei entrada no processo, quando você dá entrada, ele dá um número, ele dá a opção. Toda vez que você vai fazer o Simples, dá a opção para você colocar aquele número do processo que você deu entrada. Correto. Beleza. Certo? Deixa eu te falar um negócio a respeito de empresas que são desenquadradas no Simples, a gente entra com recurso na Receita Federal e demora a julgar. Eu tive um caso desse específico referente ao exercício 2019. A empresa foi desenquadrada do Simples. E nós entramos com recurso. Só que esse recurso saiu em dezembro de 2019. O que nós fizemos? Como ela estava fora do Simples, eu ia entrar no Simples e falava que estava fora do Simples, que não poderia fazer os cálculos lá. Aí nós apresentamos todas as obrigações acessórias, com todos os impostos, certo? E entramos com outro recurso agora. E foi deferido, que ela retroativamente em 2019 estava no Simples. Só que a empresa não pagou nenhum tributo.
certo? Só apresentamos as obrigações acessórias dela, que saiu hoje, esse sistema aí de consulta saiu hoje na Receita. Quem tiver oportunidade pode consultar lá que saiu hoje. Diz que ia sair dia 13, mas saiu hoje. Os enquadramentos lá das empresas que requereram até 31 de janeiro. Pois bem, a minha empresa foi contemplada agora, que ela estava retroativamente lá para trás, né? A data lá. O que nós tivemos que fazer? Entramos no sistema lá e baixamos, fizemos uma retificadora zerando todos os impostos. Retificadora. Da DCTF, da FD Contribuições, e zeramos todos os impostos, certo? E agora meu contribuinte, meu cliente vai recolher dentro do Simples Nacional. Com juros e multa? Com juros e multa, do Simples Nacional. E estava atrasado. Pois é. Olha para você ver como é que o negócio doido da Receita. Você consultava lá, estava lá os débitos, né? E agora voltou pelo recurso que a gente empretou, aí agora voltou de novo, junto com essa remessa agora, que saiu no dia de hoje. Fala, Francisco. Ô, Otávio, eu tenho assistido tanta live do presidente da República falando em simplificar esse sistema, eu não estou vendo nada disso. É igual nós estamos comentando, você foi lá e refez um serviço, você recebeu por ele? Aí que eu falo, a mais de lucro nosso, a contadores, vai lá embaixo. Por quê? Porque você faz serviço 2, 3 vezes. O Simples, na verdade, virou um presente de grego, ninguém sabe para que serve. Está todo mundo calado, não vê FENACOM, SESCOM, ninguém fala nada a respeito de mudar Simples Nacional. Eu acho o seguinte, passou da hora de nós, contadores, procurar um político, entendeu? E procurar, nós do Brasil inteiro, procurar um político. E chegar no secretário da Economia e falar assim, ó, desse jeito não dá, acabou, não trabalha. Luciano, mas a questão maior é o seguinte, que obviamente, o contador recebe todos os reflexos, mas a culpa não é da categoria contábil, é a CIEG da vida, a FIEG da vida. E nem do cliente. Pois é, mas seriam os órgãos representativos deles. Agora, pede para eles contribuir um centavo para a entidade, eles não contribuem. E eles estão sabendo disso, será, Everaldo? Everaldo não, ou ele... Quem? Os clientes? Esses órgãos competentes, você está falando que tem que chegar até lá e comentar. Eles teriam que fazer jus para receber, trabalhar em prol disso. Na maioria das vezes, nós acabamos apanhando a dor, igual foi no meu caso, foi no caso do Otávio, e não chega até lá, entendeu? O ali que eu estou falando. E nós continuamos trabalhando dobrado. Passa o ano inteirinho fazendo declaração, que eu acabei de falar. Obrigatoriedade de 1º a 31 do mês, ou 30, ou 28, ou 29. O ano inteirinho dessa forma. E a margem de lucro nossa vai lá embaixo. Pois é. Serviço. Por causa de resserviço. Pois é, e outro detalhe que a gente fica trabalhando desse jeito, fazendo resserviço, e ainda tem colegas que aparecem e toma empresa que você recebe 80% de salário mínimo, ele chega lá e cobra. Eu não vou nem entrar nesse mérito aí que eu irrito. Não, como é que um cidadão faz um trem desse aí? Eu não vou nem entrar nesse mérito que eu irrito, mas é um detalhe que a gente vem se desgastando há muito tempo. Vou dar um exemplo para você. Simples Nacional virou esse imbróglio. E-social é outro imbróglio que nem sabe nem para que serve, né? Igual nós falou aqui. Você faz E-social, você tem que fazer CAGED, você tem que fazer RAI, você tem que fazer DIV, continua tudo a mesma coisa. Obrigatoriedade não acabou, aumentou. Cada ano que passa eles vão criando. E nós estamos trabalhando, esgolado, todo mundo esgolando. E a margem de lucro desse tamanhozinho, baixou, ué. O que eu quero chegar em você é justamente, os contadores estão tendo serviço, teria que cobrar mais. E aparece um cidadão ainda fazendo concorrência com você de cobrar menos. Não discordo de você, ali, só quero te dizer uma coisa. A classe empresarial não é questão que eu defendo o empresário, não. O empresário, para mim, é o patrimônio que eu tenho. Aí o que acontece? Isso não é culpa dele. Isso que eu estou dizendo. Não, na realidade é isso que você acontece. Por exemplo, é igual tipo assim, inventa um débito para você lá. Você não deve esse débito. O que acontece? Você que tem que ir lá provar que o débito... Não acabou de falar o caso da prefeitura. Eu trabalho na cidade de Jardim. Aí lá no cima da sala de prefeitura, lá no passo municipal, eu perco meio dia de serviço. Quem paga meio dia de serviço? Esse período que eu perdi? Ninguém. Os honorários. Então honorário não tem nem cabimento. Os honorários. Eu não vou nem falar nisso. Onde eu falo assim, passou da hora, nós temos que procurar a classe nossa nacional. Mas procurar só para você ter uma ideia. Chegar até lá e falar isso. Mas mais ninguém sabe o calado que é não. Mais do que a FENACOM trabalha para os simples. E ela é a representação dos contadores, ela não é representação
de empresário. Mas somos nós que estamos trabalhando. Falei. Você está falando do empresário, mas quem está executando o serviço, quem está tendo prejuízo, a margem de lucro, igual o rapaz está colocando, somos nós. Tudo bem, mas nós tem parcelamento que a gente faz 4 vezes. Eu já tenho cliente lá, é o 4º parcelamento que eu estou fazendo. Mas aí você vê, você está fazendo o 4º parcelamento, mas não é culpa do órgão público. Aí já é culpa do seu cliente. Não, tudo bem. E aí o que eu estou falando, se você não tiver serviço, você não tem honorário. Eu acredito o seguinte, quanto mais serviço a contabilidade desse, era bom. Só que, infelizmente, tem o pessoal que não está... Eli, eu formei, você está entendendo? Fiz 5 anos de faculdade e acho a contabilidade bonita. Só que tem um porém. Hoje nós só faz declaração para o governo, contabilidade mesmo. Não fala para você, não sobra tempo não, cara. Nós passa de 1º a 31 só fazendo demonstrativo para o governo. Só obrigações. Só obrigações. INSS, CFIP, CAGED, RAIS, o mês inteiro. O mês inteiro. O que eu formei para fazer mesmo eu não faço, eu virei um despachante. Isso aí é óbvio, né? Infelizmente. Vamos ali com Josina aqui. Irani. O Fábio não, Júnior, como é que você conduziu esse processo do Simples aí? A empresa não ficou no Simples em 2019, aí você não pagou imposto nem no Simples nem no presumido. Aí só agora foi deferido, você voltou e recolheu o Simples. E as obrigações acessórias, tudo negativo. Não, eu retifiquei as obrigações acessórias para zeradas. Eu tinha enviado as informações ao SPED fiscal, só não paguei. Enviei a DCTF e não paguei. Você ficou com todos os débitos declarados? Ficou todos os débitos declarados lá. Entendeu? E aí, como esse sistema da Receita, mês de janeiro, ficou tudo doido, vamos dizer assim, na expressão, entre aspas, né? O sistema da Receita ficou... Está até hoje, né? Tem, inclusive eu fui verificar hoje, eu faço as guias do Simples, eu verifico lá a situação fiscal todas as vezes que eu acesso o sistema. Eu tenho uma empresa minha lá que está devedora, e a guia está lá, com a gente, está entendendo? Aí o que eu fiz então, lá, com essa cliente? E eu entreguei todas as obrigações acessórias, que se houvesse uma decisão desfavorável da minha empresa, eu tinha que entregar tudo atrasado, e as multas iam ser maior do que o valor do imposto, correto? Aí eu entreguei todas as obrigações, contribuições e DCTF, fiz a entrega deles, foi efetivado o débito no sistema, e agora do mês de janeiro, a gente entrou de novo, pediu, entendeu? Aí saiu, certo? Aí quando saiu, voltou retroativo lá atrás, quando eles estavam, desde 2017. Então ele falou, a empresa do Simples Nacional desde o lado do início da atividade dela, entendeu? Aí tudo bem, ok. Aí o que eu fiz? Já entrei imediatamente no sistema e fiz as retificadoras, zerando todas aquelas que eu entreguei com imposto. Já limpou. É um risco não, mas grande. É um risco grande que você correu, tipo assim, uma vez que você não precisou de certidão negativa, tudo bem. Mas hoje a Receita já está mandando débito com 6 meses para a Procuradoria. Aí, a hora que entra na Procuradoria lá... Mas você está discutindo. Você está discutindo, é o caminho certo. Mas aí, quanto a GFIP, aí você considerou Simples? Considerou Simples. A GFIP, né? Eli, deixa eu fazer um relato do que ocorreu com a gente. Então, assim, a gente está com litígio na sociedade. Quando saiu o sócio, nós cancelamos o acesso que ele tinha nas empresas. Só que algumas empresas estavam com, a gente acredita que seja isso, estavam com o certificado vencido. Então, só se renovasse. Nesse intervalo, veio aí o mês de janeiro, a pessoa entrou lá no Simples, excluiu 3 empresas do Simples. Dia 22 de janeiro. A gente esteve lá na Receita... Foi assim, na sequência, às 9h59, às 10h01, às 10h05. Excluiu as 3. Uma que a gente tinha receio dela ser excluída do Simples, nós ficamos monitorando, vimos lá que foi excluída a pedido do contribuinte, a gente não entendeu aquilo, e obter uma resposta na Receita também a gente não consegue obter, mas não consultamos todas.
Aí o simples e o presumido, ela se equipara, não dá prejuízo. Mas nós vamos ter que pagar por mês R$6.000 de complemento de imposto se ela ficar no presumido. Em função dessa fraude, né, desse crime que cometeu contra a gente. Então, como que a gente fica vulnerável a todas as ferramentas que a gente utiliza, que você, assim, não consegue atingir tudo. Se você quiser vir limpando a situação, você não consegue, porque tem situação que você não faz. E aí, lógico que nós estamos ainda com o processo aí de fazer a ocorrência e pedir na Receita a possibilidade de restabelecer esse simples. Foi até oportuno o caso para eu ver o que nós vamos fazer. Já foi constatado que foi esse indivíduo que fez o pedido? Foi? Não, assim, a gente não tem uma outra pessoa para ter feito isso. E também, assim, ele que poderia ter os recursos, né? Qual seria outra pessoa para ter o recurso? Porque ele entrou, ele conhecia o certificado e a Receita não informa para a gente se a pessoa entrou com o certificado ou com o código de acesso. A Receita não tem essa informação na tela, mas ele tem a informação do IP da máquina, que é outra coisa também que só a Justiça olha lá. E ele sabia operar? Oi? Ele sabia operar o sistema? Sabia? Conhecia, sim. E sabia quais... Eu não sei se ele atingiu aqueles clientes porque ele estava habilitado lá pelo certificado vencido, ou se foi aqueles clientes que ele viu que ia causar mais impacto. Ah, entendi agora. Era um sócio contábil, da empresa contábil. Ok. Deixa o Ronaldo comentar aqui um negócio. Erli, nesta sua situação, isso aí é um ato criminal. A Receita talvez não tenha passado a informação para vocês, certo? Administrativamente. Mas em inquérito... Não, tudo bem. Mas em inquérito policial, na Polícia Federal, porque isso é um ato federal, certo? Com ocorrência policial, um mandado judicial, o juiz vai determinar que a Receita informe de onde partiu aquela exclusão, certo? Você vai se livrar desta responsabilidade junto ao seu cliente, porque aí a Receita é obrigado a descobrir de onde partiu isso, mas isso por meio judicial e policial. Ao invés de você falar que tem que pagar aí tantas parcelas de R$6.000, vá, registra-se uma ocorrência policial, conte o fato e entre na Justiça Federal. E a Receita vai dar todas as informações, certo? Vamos ouvir o Edivardo aqui. Com relação... Peraí, Zé Walter. Presta o microfone para um pouquinho. Fala aí. E a Irani tem o cuidado de trocar o código de acesso de todas as empresas agora. Já foi feito, né, Irani? Vamos ouvir o Edivardo. Com relação à Receita Federal, né? Várias empresas que eu fui fazer o Simples de janeiro, tá falando que constava débito em dezembro, todas foram pagas. Como é que eu vou proceder no caso desse aí? Ele tá falando que não está pago, e todos pagaram na data correta. Você já entrou novamente e viu? Porque não, ela estava com esse problema. A Receita estava com esse problema aí com várias empresas mesmo. Deu muito problema nisso aí, certo? Inclusive eu tive cliente que precisou de certidão, certo? E deu esse débito e a guia estava paga. No meu caso aconteceu aí isso. Teve que tirar uma senha e ir lá pessoalmente para provar, entendeu? Aí conseguiu a certidão. Mas você acha que já foi regularizado? Então? Eu acredito que sim. Vou dar uma entrada amanhã para ver. Tenta lá ver direitinho. Senão você tem que tirar uma agenda, ou agendar lá uma data lá, e ir lá e mostrar o pagamento. Viu? Leva lá no Josinho lá o... Eu acabei de registrar uma empresa que eles fazem casas para vender para as pessoas naquele Minha Casa Minha Vida. Aí eu queria ver se tem algum colega meu aí que tem uma empresa dessa forma aí, para saber como é que são os recolhimentos. Eu fiz a opção pelo Simples Nacional, sabe? Esses impostos federais, será que tem alguma forma diferente? E o IS tem
Tem ISS QN, como é que funciona? Alguém aí tem o mexe? Tem um sistema, Josino, mas a casa não pode passar de 100 mil. Aí você paga 1% do faturamento. Certo? Mas aí eu tenho a matéria lá, não sei de onde que está, tem que lembrar onde está. Mas se você entrar lá no Google, vai olhar lá, você vai achar. Agora, você tem tipo tudo planejamento, né? Porque se você faz um lucro real, você vai pagar por unidade. Você tem que apurar o lucro por unidade. Certo? Porque você vai vender uma unidade, então você vai apurar o lucro da unidade. Mas eu tive lendo a respeito disso, eu não trabalho com isso não, mas eu tive lendo a respeito disso aí, e eu achei interessante justamente esse cálculo de 1%. Mas o imóvel que você vende não pode ultrapassar 100 mil. Aí as casas hoje é tudo 150 para cima. Né? Josino, anota a lei aí, é lei 11.977. 11.977 de 2009, que é o programa Minha Casa Minha Vida. E realmente é isso aí mesmo, até 100 mil reais, tá? O recolhimento é de 1% sobre o valor do faturamento. Anota aí também a instrução normativa 1435 de 2013. IN 1435 de 2013. O Josino enquadrou ela no simples, é, Josino? Aí não é tido como incorporadora, não? Pois é. Não poderia, não. Se for incorporadora, não pode. Ele está comprando, vai comprar um imóvel, constrói e vende. Né? Venda de imóvel próprio. Porque a construção de imóvel próprio não pode enquadrar no simples. Construtora com atividade de revenda, não. Ela poderia ser simples no caso de prestação de serviço. Entendeu? Mas dá uma olhadinha lá, a gente vai pesquisar mais um pouquinho. E o Antônio, que sempre senta aí conosco aí, Antônio Rassi, da Rassi, mas acho que hoje ele não trabalha mais na Rassi, que ele aposentou lá, na consultora Rassi. Foi Ed Rassi, aliás. E ele tem ele mexe com obra direto, né? Lá na FUED Rassi. Aí a gente vê se nós vamos consultar ele, se sabe alguma coisa. Mas, diante da lei lá, se você der uma pesquisadinha lá também, você vai verificar. Uma pena nós não ter nenhum colega aqui que mexe com essa atividade. Né? Tá, anota aí também a lei 13.970, que ela saiu agora em 26 de dezembro de 2019. Ela traz alterações sobre esse assunto. Vamos, infelizmente, Josino, você vai arrumar lá e ensinar para nós. Tá? Só vou ler aqui uma das alterações aqui. Artigo 2A. A partir de 1º de janeiro de 2020, a empresa construtora que tenha sido contratada ou que tenha obras iniciadas para construir unidades habitacionais no valor de até 124 mil, que era 100, né? No âmbito do programa Minha Casa Minha Dívida, de que trata a Lei 11.977, fica autorizada em caráter opcional a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 4% da receita mensal oferida pelo contrato de construção. Passou para 4%. Não? É bom dar uma lida na lei com alteração para ver se tem algumas outras situações, né? Ok. É isso aí. Então eu vou ter que... Falar no microfone para Vou ter que pedir a exclusão do simples, né? Se você for fazer construir para vender, ela não vai. Observando que você pode pedir a exclusão do simples agora em fevereiro, mas só vai sair
A não ser que ela é incorporadora. Mas a atividade dela é impeditiva. Pois é, eu digo a não ser que seja impeditiva. Eu pedi, mas ainda não tenho a resposta. Ainda. Não deferiram ainda. Porque só pedir por pedir, pede agora, mas só sai em janeiro de 2021. Correto. Agora, se for situação impeditiva, aí sai. A partir do no caso, se for incorporadora, aí vai ter que sair. 30 dias. Certo. Leva lá pro Vander, aqui, ó. Tá ali perto, era só o Josino esticar a mão para lá, ó. Fazer subir esses degrauzinhos é custoso, rapaz. A Juseg melhorou agora? Pois é. Eu só quero relatar um fato que aconteceu na Juseg comigo, referente a uma empresa. Eu fui fazer uma alteração. Primeiro eu ia fazer ela sem viabilidade. Aí acessei o site da junta lá, tal, fiz o DBE, lógico, né? Quando eu puxei lá o GON lá, que cheguei lá o cadastro da empresa, pediu para fazer um recadastramento. Eu fui verificar lá, a atividade principal não era o que estava no CNPJ, tinha 18 atividades secundárias, e a empresa não tem atividade secundária. Aí, no CNPJ que tinha essas atividades todas? CNPJ não tem, na junta que tinha. Lá, atividade secundária, 18 atividades, nem a principal, nem as secundárias, nada a ver com a atividade da empresa. Tá, o sócio também não constava também o CPF dos sócios, sendo que eu fiz uma alteração agora em 2012, tinha feito uma alteração nessa empresa. Aí fui fazer lá o que estava certo, né? Fazer lá o que estava inválido, fiz tudinho, isso foi quinta-feira, enviei, e até ontem não tinha me dado retorno. Aí eu fui aqui na Juseg, aqui no centro administrativo, aqui no Palácio Pedro do Vico, conversei com um rapaz lá e ele tentou me ajeitar, não conseguiu. Ele pegou e enviou o assunto que se tratava. Deve ser para o setor de informática, lá para o TI lá, né? Aí quando foi mais ou menos às 5 horas, eu acessei e já estava liberado. Aí estava lá atividade normal, sei lá. Estava liberado, tá. Eu cancelei o DBE, que eu fui fazer também resolvi fazer uma alteração de atividade. Aí já precisava fazer a prévia, a viabilidade prévia, né? Vistoria prévia. Aí fui fazer essa atividade, chegou lá e pediu para me fazer uma atualização de cadastro de novo. Sendo que eles já tinha feito ontem lá, tinha sido liberado tudinho lá. Aí eu acessei, cliquei lá para fazer a atualização. O que era a causa que estava desatualizada lá? O sócio. Estava sem CPF lá, tudinho, eu tive que fazer de novo e enviar novamente para ver se vai ser liberado amanhã. Quer dizer, isso desde quinta-feira que eu estou lá com esse trem lá, por causa de junta comercial. Mas esse é o problema. Eles comentaram com você por que aconteceu isso? Não, o atendente lá não soube explicar qual o motivo que estava desse jeito. Aí ele pegou lá, puxou a sua cópia de contrato, existia essas atividades? Puxou lá, estava lá no sistema dele lá, puxou o contrato social, puxou as alterações, conferiu tudinho e falou, rapaz, esse trem que eu não consigo, eu não sei o que aconteceu aqui não, eu não consigo resolver isso aqui não. Aí mandou para o TI. Aí o TI pegou e liberou. O cadastro estava atualizado. Agora hoje estava desatualizado de novo com o problema do sócio. Mas na folha da sua alteração de contrato, essas atividades estavam lá? Todas essas atividades? Não, aí. Não, não, né? Não tá, não. Até hoje ela só tem uma atividade. Ela não tem atividade secundária. Tinha 18 lá. Nossa. Aí com esse problema eu estou desde quinta-feira precisando de fazer alteração e enrolado com esse trem. Menos mal, que você não teve que fazer resserviço, tá? Foi só aguardar, né? Vamos ver o que o Franciano fala. Essa questão de atualização do cadastro do sócio lá, eu tive esse problema também. Fiz 2 vezes. A mulher casou, aumentou o nome, né? Acrescentou. Fui lá, atualizei,
Quando foi no outro dia que ele está falando, fui lá, estava o nome anterior de novo, tive que ir lá e refazer outra vez. Nossa Senhora, realmente. Vamos ouvir o Geraldo ali, realmente é meio. Diz que o sistema veio para facilitar, para melhorar, hein? Esse processo da junta comercial, acho que vai dar muito pano para a manga. Eu estou com uma empresa lá, ela tem está na 4ª alteração. Lá no processo dela, eu pedi aquela certidão, lá consta 7 alterações. E os contratos que tem lá não é nem da empresa minha, é de outra empresa que tem nome semelhante, de Brasília. Meu Deus do céu, hein? É que ela abriu uma filial aqui em Goiânia e esses contratos, essas alterações, está tudo arquivado lá no dossiê da empresa que eu cuido. Ela tem 25 diários autenticados, consta 28. Ah, meu Deus do céu, aí é confusão para mais de metro, né? Pessoal, nosso tempo acabou. Tem mais alguma pauta aí? Então, uma boa semana para todos, uma boa noite. A reunião foi até boa, viu? Foi ótima.